Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas operacionais. E continuamos aqui a nossa saga de entender como que eu crio um processo, como é que é o fork, como é que o processo recebe um sinal, como é que ele manda um sinal, o que acontece aqui. Bem, então vamos primeiro para a parte mais básica. Vamos entender o que é o processo, como é que o processo recebe um sinal. Lembra lá, né? Então a gente já fez algumas brincadeirinhas. Então no vídeo anterior eu mostrei lá quais são as funções que a gente precisa para começar a tratar de sinal. Então vamos criar um programinha simples aqui. Estou de volta aqui na Chocotino para a gente não perder o costume. Lembrando que você também tem acesso lá. Se você é aluno de FSO de 2021, na UNB Gama. Então vamos lá, vamos incluir aqui stdio.h e a gente tem que incluir. O que mais tem que incluir, né? Então vamos lá, man signal. Então o que o man signal faz? A gente tem que incluir a biblioteca signal.h. Então vamos lá, include signal.h. E agora vamos fazer nosso programa pequenininho aqui, bobinho. Int main void. Opa. Então está aqui o nosso programa. E o que a gente vai fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer é instalar um sinal, um handler sinal. Então, signal. Opa, mas como é que é a função mesmo? Então, vamos lá. Então, a gente relembrando aqui, ó, a função. Então, vamos lá. Então, a função signal, o que ela pede? Então, ela pede que a gente fale qual que é o sinal que a gente quer tratar e qual que é a função que tem o handler desse sinal. Então, a função, a gente cria lá uma função que recebe um argumento int. Esse argumento int é justamente o sinal que o seu programa recebeu aquela vez. Então, você pode criar uma função para tratar vários sinais diferentes. Então, vamos lá, vamos dizer que a gente quer tratar o sinal USR1, que é uma... Vamos abrir aqui o man. Se você abrir lá o man 7, que é a página 7 do manual Signal, você vai ver uma lista, um conjunto de sinais que nos importa lá. E daí nós temos lá a SIG USR1 e a SIG USR2, que por padrão, se o seu processo recebe elas, o seu processo morre, né? Mas a gente pode definir elas e o sistema não vai impedir. Alguns sinais não impedem nada. A gente pode até fazer uma brincadeirinha aqui, né? Então, por exemplo, eu vou comentar aqui essa linha, porque vamos dizer que a gente não quer fazer nenhum sinal, a gente vai fazer só aqui um sleep 30 segundos, e eu vou fazer aqui um printf, meu sleep acabou. E a gente quebra a linha aqui e vai embora em paz. Então vamos compilar esse programinha bem bobinho, só para a gente ver como é que ele se comporta. Então isso aqui Então vamos lá. Make sinal. Então tá lá o nosso sinal, o sleep implícita, mas tudo bem. Então ponto barra sinal. Então a função está dormindo. Então vamos lá, psx. A gente então vê que o nosso processo sinal é o 92992. Então kill 92992. Então isso aqui eu só mandei o sig kill, o sig term, que é o 15, mas não tem nenhum problema, e eu posso falar pro comando kill qual é o sinal que eu quero mandar. Então vamos dizer que eu quero mandar um USR1. Só que é claro, tem que reexecutar ele, achar qual que é o PID dele. Então a gente põe lá "-s USR1", a gente anda lá para o 92994. Olha lá. Então o que acontece? O processo ele terminou, imprimiu a mensagem User Defined Signal 1. Então se a gente passar o SR2, se a gente passa lá, vamos descobrir de novo o PID. A internet deu uma pipocada aqui. Então, se a gente passar lá o SR2 por o 92996, ele fala assim que é User Defined Signal 2. Então vamos começar a tratar, né? Então o que acontece, não tem nenhum motivo, né, nada específico para acontecer com essa função, o nosso programa acaba morrendo, e veja que ele nem imprimiu a mensagem meu sleep acabou, né? Então, ou seja, porque ele realmente morreu, o processo foi morto,
assim que ele receber o sinal. Então vamos tratar lá o signal SR1 e vamos passar uma função lá, o trata sinal. Então agora vamos definir essa nossa funçãozinha aqui. Então é um void trata sinal e ela tem que receber lá um inteiro que representa o sinal que a gente vai receber. Então o que a gente vai falar? A gente pode pegar e colocar na tela aqui, ó, printf, sinal recebido. E agora a gente pode só fechar aqui. E agora, o que você acha que vai acontecer nesse momento aqui? Então vamos voltar lá, vamos compilar o nosso código. Make sinal, o sleep está lá, não tem problema. Então está ali o sinal dormindo. PSX, vamos passar lá o SR1 para o nosso processo 93004. Então o que acontece? Olha lá, veja só, ele imprimiu na tela, sinal recebido, e logo depois o meu sleep acabou. Mas professor, você colocou um sleep de 30 segundos, mas 30 segundos passou? Vamos colocar um sleep maior, vamos colocar 10 minutos aqui, 300 segundos de sleep. O que será que acontece? Então vamos executar o nosso processo, ponto barra, descobrir qual que é o PID dele, é o 93006. Olha lá, sinal recebido, meu sleep acabou. Ué, mas professor, não passou 10 minutos de sleep, por que ele morreu? Ou então, e se eu não colocar o sleep, o que acontece? Se eu não colocar o sleep e compilar o meu código, make sinal, ponto barra sinal, meu sleep acabou, ele não recebe nenhum sinal. Bem, o que acontece é o seguinte, veja, o fluxo do seu programa acontece normalmente. Então a função, a chamada lá, signal, ela não é uma chamada blocante. Então ela vai lá e configura o seguinte, ó, quando o meu processo receber o sinal, o SR1, eu vou desviar o fluxo de execução dele para aquela função trata sinal e ele se vira. Então quer dizer que a gente tem que ter alguma coisa, se o seu código não faz nada e só vai precisar esperar sinal, então a gente tem que fazer alguma coisa. Então a gente estava usando até agora aqui um sleep 300. Só que daí o que acontece? Lembra lá, quando a gente chama a função sleep, eu já comentei nos vídeos anteriores, né? Quando a gente chama a função sleep, ela fala o seguinte, ó, seu programa vai dormir pelo menos 300 segundos. Pode ser que durma até um pouco mais. Só que se o meu processo, que está lá no estado, veja lá, no estado de dormindo, e de repente ele recebe um sinal, se eu recebi um sinal, quer dizer que eu fui acordado. Na hora que eu fui acordado, ele desvia o fluxo de execução do meu código para uma outra função e depois aquela função retorna. Então quer dizer que é o seguinte, o sleep acabou, quer dizer, o seu processo já foi acordado. Se o meu processo foi acordado, a sleep acabou, por mais que ele não tenha dormido nem aqueles 30 segundos dos 300 que ele tinha que dormir, a função sleep retorna e o meu programa continua seguindo o fluxo, né? Não tem muito jeito. Poxa, é uma pena, né, professor? É uma pena, então você não tem muito o que fazer nessa brincadeira aqui. Então, se você colocar o sleep, não adianta, e daí a gente pode usar uma função que a gente chama de pause. Já usou essa função? Vamos aprender mais um pouquinho sobre ela, man pause. Então, você vai lá, man pause, é uma função que está dentro da unistd.h, e ele fala assim, ó, pause, ele faz com que o processo que foi chamado, ou a thread, que chamou a função, ela durma até que um sinal é entregue, e esse sinal ou ele termina com o meu processo, ou ele chama uma função que eu pré-defini. Então a pause, ela só retorna quando o sinal foi pego, certo? Então aí que é legal, né? Então a pause, ela não vai me causar nenhum tempo de sleep aqui. Então a gente pode só fazer aqui um make sinal, tem que incluir o unistd, eu já incluo lá. Então agora meu processo está ali dormindo, então vamos lá, psx, então lá, psx, o sinal está aqui, que é o 93035, então a gente pode dar um kill no 93035, o SR1 também. Agora, ó, sinal recebido, meu sleep acabou. Meu sleep acabou. No caso aqui a mensagem só está velha, né? Porque não é sleep. Mas o que aconteceu foi que a função, ela realmente retorna toda vez que você recebe um sinal. Então, se você quer que o seu processo fique travado em pauses, então você vai ter que colocar lá um while pause. Então, se a gente colocar aqui um while pause,
quer dizer que o nosso processo realmente agora, ele nunca mais vai morrer enquanto ele estiver recebendo sinais que ele tem tratamento. Então, se a gente mandar lá para o 93043, então lá, sinal recebido, ó, tem uma mensagem, se eu mandar de novo, sinal recebido, e se eu mandar o SR2, opa, é o sinal que não tem o tratamento, então o processo realmente morre, né? Então, não adianta, se eu não tenho tratamento para o sinal que eu vou receber, paciência, o meu processo vai ser terminado, né? A não ser que a gente configure alguma chamada de função lá, algum sinal específico para a gente tratar a função. Por exemplo, a gente pode fazer aqui a nossa signal, chamar a função trata sinal, para saber que não é para morrer com o sinal 1 nem com o SR2. Então vamos compilar o nosso código novamente, vamos executar e vamos executar ele aqui na nossa mão. Então, PSX. Então vamos mandar lá o sinal 1, o nosso processo é o 93051, sempre maior, né? Então 91 está lá, e agora o SR2 está lá. Opa, olha lá, agora ele não morre. Agora se não importa se eu mando o sinal 1 ou o sinal 2, não adianta, ele vai morrer. Agora se eu mando só um kill normal term, ele morre. Beleza. Porque eu não estou tratando o sigterm, né? Agora a gente pode até fazer aqui, chamar lá o sigterm, que é o sigterm. Então, ó lá, se eu receber lá o sigterm, eu vou continuar no meu processo. Então, vamos executar aqui. Vamos mandar lá um kill, vou mandar o SR1 de volta lá, que é o 93059. Então, lá, 93059, não importa se eu mandar o SR2. E se eu mandar só o kill sem passar nenhum parâmetro, olha lá, ele só fala sinal recebido e não morre. Mas, professor, agora como é que eu faço para matar o meu processo, né? É só dar um Ctrl+C, se eu dar um Ctrl+C, aí Ctrl+C, ele acaba matando, que o Ctrl+C, ele manda um outro sinal, que é o sigint. Então, a gente pode mandar tratar aqui o sigint e vamos ver o que acontece quando aperto Ctrl+C. Então, lá, ponto barra sinal, Ctrl+C, olha lá. Ctrl+C, sinal recebido. E se eu mando, vamos mandar um kill lá para o nosso processo, que é o 93067, sinal recebido. Você manda o -S, o SR1, sinal recebido. Puxa vida, não tem o que fazer, o sinal sempre está lá. Então a gente pode passar agora um kill -9, que é o kill realmente que ele não tem como tratar. E daí agora sim, está lá o processo killed, quer dizer que ele foi morto. Mas, professor, se eu uso sempre a mesma função, é meio esquisito, né? Porque eu não sei se eu recebi o sinal 1, 2 ou o termo e o int. Então a gente pode identificar o seguinte, ó, o S que a gente recebe como argumento na função trata sinal é justamente o sinal que eu estou recebendo. Então vamos lá assim, ó. Então vamos lá. If S igual a sigint, então o que a gente vai fazer? A gente coloca lá printf, Ctrl+C, comigo não. Então a gente pode quebrar aqui, quebra a linha, papapá. Agora, else, a gente põe lá sinal recebido. Então vamos ver o que acontece quando a gente compila esse código pequenininho aqui. Então make, tá lá, ponto barra sinal, então se eu dou um Ctrl+C, aí ele fala Ctrl+C comigo não. E se eu dou um kill 93075, aí vai falar sempre sinal recebido, não importa se é o SR1, se é o SR2 ou se é o sigterm padrão, ele vai sempre dar sinal recebido. Então a gente tem que matar ele agora com kill -9 e agora ele foi morto. Então veja lá, então isso aqui aconteceu, assim que a gente consegue brincar com o nosso processo. Poxa, professor, legal, poxa, bem bacana. E tem como eu preparar o sinal e falar assim, ó, a cada uma batida de tempo, a cada 2 segundos eu quero que um sinal seja levado para o meu processo automaticamente? Tem. Daí aqui a gente pode fazer aqui uma função chamada man_alarm, olha lá, set alarm clock for delivery of a signal. Então o que acontece? Você põe lá a sua chamada de função alarme e ela recebe como argumento quantos segundos você quer
que se passem entre um sinal e outro, né? Se você passa o parâmetro 0, então se eu falo alarme 0, eu desligo o encadeamento dessas chamadas aí de alarmes, né? Então pronto, então vamos testar. Só que o que acontece quer dizer que a gente tem que tratar o sinal SIG alarme, senão vai acontecer alguma coisa. Vamos brincar um pouquinho aqui, ó. Vamos colocar aqui alarme, só lembrando qual que é a função. É o unistd. É bom que a gente já inclui aqui o unistd, que está precisando para mais coisa. Então, lá, include unistd.h. Então, tá aqui o unistd.h. E a gente pode colocar aqui, eu quero fazer um alarme a cada 1 segundo. Vamos ver o que acontece se eu chamo se eu coloco esse programa para rodar. Então, lá, vou rodar um make./sinal. Vamos ver. Opa, 1 segundo, alarme clock e ele morreu. Então, quer dizer que se ele morreu, quer dizer que nós temos que tratar o sinal também, né? Então, qual que é o sinal que a gente tem que tratar? Está aqui no manual, que é a SIG alarme, né? ALRM. Então, vamos chamar a nossa funçãozinha lá, que é a SIG ALRM. Então, agora a gente consegue tratar a nossa signal alarme. Então vamos ver o que acontece agora quando a gente chama lá o nosso SIG alarme. Então vamos compilar o nosso programa. Opa. Make sinal, ./sinal. Então vamos lá. Espera um segundo, sinal recebido. Opa, se é sinal recebido, ele acabou. E a gente tem lá no manual a mensagenzinha importante que fala que em qualquer evento o alarme ele é cancelado. Então a gente não vai receber mais novas mensagens do alarme. Então, se a gente quiser receber mais alarme, a gente vai ter que reinstalar o sinal. Então, vamos matar aqui o nosso processo para a gente dar continuidade. 93.115. Então, tá aqui. Então, que a gente sabe, a gente pode colocar um if aqui, que se o S for igual ao SIG ALRM, então o que a gente fala? A gente pode jogar uma mensagem bonitinha na tela, que é alarme. E agora a gente pode reconfigurar o alarme para 1 segundo novamente. E vamos ver como que esse programa se comporta dessa maneira. Então lá, para 1 segundo alarme, 1 segundo alarme, 1 segundo alarme, 1 segundo alarme. Então toda vez que a gente aperta Ctrl C, ele fala Ctrl C comigo não, e a gente não tem muito o que fazer aqui, né? Agora a gente tem que achar o PID desse nosso processo, dar um kill -9 nele, que é o 93.123. Pronto, agora a gente conseguiu matar o nosso processo. Poxa, professor, legal. Então a gente consegue criar aqui um processo que consegue tratar o sinal e consegue brincar. E agora, tem como eu criar um processo filho e fazer o processo filho ficar mandando o sinal para o pai? Né? Por exemplo, ao invés de eu configurar essa função alarme, e se eu fizer um processo filho que ele faz um kill no meu processo pai lá e manda um SIG alarme? Poxa, pode ser, né? Então veja só, a primeira pergunta que você tem que pensar é como é que eu mando um sinal para o meu processo? Então a gente já viu que a gente tem a função, a chamada kill aqui, que é um comando que manda sinal para o meu processo. Mas a gente tem a chamada de sistema, que fica na página 2 do manual, então man 2kill, que basta a gente incluir a systypes H e a signal H, e eu tenho ali a chamada kill, que recebe como argumento o PID do processo que eu quero mandar o sinal e qual que é o sinal que eu quero mandar para o meu processo. E ela retorna, e a função é do tipo int, então quer dizer que ela devolve um int para a gente. O que é esse int? Vamos descobrir o return value, olha lá. Quando tiver sucesso, o 0 é retornado, e se ele não conseguir enviar o sinal, quer dizer que ele configura ele retorna -1, e a variável erno ela é configurada adequadamente com alguma dessas mensagens abaixo. Por exemplo, um sinal inválido foi especificado, o processo não tem permissão de mandar sinal, por exemplo, se eu sou o processo do Ribas, quero mandar um sinal para o processo de um aluno, do Eric, por exemplo, ele não tem essa permissão, a não ser que seja root. E também o ESRCH quer dizer que o processo que eu mandei sinal é um PID desconhecido, né, que não existe. Então vamos lá.
pode ser de um processo que já morreu, inclusive, né? Então, a gente pode pegar aqui e fazer lá vamos incluir antes aqui algumas funções, né? O que a kill precisa? Precisa da systype. Então, vamos fazer aqui include sys/types.h. E agora a gente vai fazer aqui uma funçãozinha lá. Então, vamos lá. PID TP é igual a fork. Opa! Se eu fiz um fork, então o que acontece na hora que eu faço um fork? Então, na hora que eu faço um fork, então eu tenho aqui meu processo, e a gente chama aqui a função, a chamada fork, a gente está duplicando o fluxo de execução dela. Então, o que acontece aqui? Um lado é o processo pai e um lado é o processo filho. E eles vão ser, o pai e o filho são cópias idênticas que vão executar a partir do mesmo ponto, né? Então, só que a única diferença aqui do pai é que o fork retorna um valor maior que 0 e aqui o fork é um valor igual a 0. Ah, poxa, então legal. Então, se a gente tem isso aqui, então agora a gente consegue saber se a gente está no pai ou se a gente está no filho. Então, if p igual a 0, quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou no processo filho. Então, se eu estou no processo filho, vamos fazer o seguinte, vamos só chamar uma funçãozinha para mudar o fluxo aqui. Então, faz coisa de filho. Então, o que filho costuma fazer? Filho costuma encher o saco do pai, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente cria lá uma função faz coisa de filho e ele vai fazer o seguinte. Então, a gente vai colocar aqui um while, fazer um while 1. Então, o que ele vai fazer? Printf, ele vai fazer assim, %d, vamos colocar o nosso PID aqui, chamando o pai. Vamos colocar o PID do pai aqui também, né? Imagina, quantos de vocês vão chamar a função getPID e aqui a getPPID. Quantos de vocês não chegam de vez em quando, no fim de semana, para o pai e para a mãe e falam, pai, o que eu vou fazer? Mãe, o que eu vou fazer? Eu considero mais novos, né? Então, o que ele vai fazer aqui? A gente vai fazer aqui um kill na chamada do pai, para o PID do pai, que é o getPPID. E a gente vai mandar o quê? Um sig ALRM. Vamos colocar um sig USR1. Então, ele vai fazer assim, então. E o que a gente vai fazer agora? A gente faz aqui um sleep de 1 segundo só para a gente brincar. E só para a gente completar aqui, vamos colocar aqui em todas as mensagens o PID do processo que está imprimindo ela. Então, vamos colocar aqui. Então, em todo mundo a gente vai sempre saber quem que é o processo que está mandando sinal. Então, vamos compilar ela agora aqui, make sinal.sinal. Então, lá, chamando o pai, e toda vez que o filho acorda, ele chama o pai, e se ele chama o pai, ele vai lá e imprime de novo. Só que olha só que coisa, né? Agora, se eu dou Ctrl C, então a gente tem dois processos, né? A gente roda aqui um PS3 Ribas, a gente consegue ver aqui que nós temos aqui o bash ali em cima, que tem 2 filhos sinal, né? A gente pode imprimir aqui os PIDs dele. Não ficou muito bom aqui, mas eu rodo aqui PS3-P Ribas. Então nós temos ali o sinal que é o pai, que é o 159, com o filho, que é o 160. Então a gente tem ali o 160 chamando o pai e o 159 falando que recebeu o sinal, e aí não para, a cada 1 segundo. Isso eu dou Ctrl C, quando dou Ctrl C, quem fala Ctrl C comigo não, Opa, cadê aqui? Quem fala Ctrl C comigo não, é justamente aqui o processo pai e o processo filho, né? Porque eles estão abertos no mesmo lugar aqui, eles estão ocupando o mesmo espaço. E vamos lá, agora eu vou lá e quero matar o processo pai, PSX. Como é que eu faço para matar o processo pai? Se eu só mandar um kill no processo pai, que é o 93
159, ele vai falar que tem um sinal recebido, a gente passa aqui um menos 9 para ele. Então, beleza, ó, matei o processo pai, que é o primeiro processo pai do sinal, e olha só, e o processo filho está rodando ainda, só que olha só, o meu terminal agora não está bloqueado, porque ele não era o cara que estava bloqueado lá no meu processo. Então, acabou, ele está lá rodando, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar e matar esse processo filho aí, que está lá tentando matar agora, ele está tentando mandar um sinal para o init, só que como o init é do root, ele não tem permissão, então a função kill está sempre dando problema lá. Então, a gente pode fazer aqui um kill 93.160, e fala, opa, sinal recebido. Então quer dizer que a gente também não consegue matar o processo, porque ele está com todos os tratamentos de sinal que o pai estava, ele está também. Então, kill menos 9, e daí sim a gente consegue finalmente matar ali aquele processo filho e fazer com que ele pare de atazanar o processo pai. Então, olha só que legal que a gente tem essas brincadeirinhas aqui. Então, essa é a brincadeira, né? Os sinais que a gente pode passar de um processo para outro são muito rudimentares, são só alguns conjuntos de sinais que a gente consegue ver bem aqui no manual man7 signal. Então, na man7 signal, além dele dar algumas outras dicas, algumas outras funções que existem, você tem aqui uma lista dos processos e qual que é o comportamento padrão dele, né? E o que a gente pode fazer ou não nesse processo. Bem, então essa é a brincadeira com os sinais. Então, eu espero que essa aula aqui tenha deixado um pouco mais claro para você como é que funciona o sinal. Então, a ideia é que a gente anda um pouco devagar para entender como funciona. E aí eu vou deixar um desafio para você resolver agora aí, quando passar... Deixa eu só mudar a corzinha aqui. Deixar um desafio aí para você fazer agora que você terminou de assistir essa aula. Então, eu queria que você fizesse o seguinte, eu queria que você tivesse aqui um processo pai, que tivesse aqui um processo filho. Então, a gente tem aqui o processo pai, o processo filho. Eu quero que esse processo filho tenha dois processos filhos, filho. Ele tenha outro processo filho, tá? E daí eu quero o seguinte, eu quero que esse pai mande um sinal, ele manda aqui o SR1 para o processo filho, e quando o processo filho dele receber o SR1, ele vai mandar o SR1 para esse primeiro filho aqui. E quando esse filho recebe um SR1, ele vai imprimir na tela o PID dele. Vai imprimir na tela o PID. E se o pai mandar o SR2 para o processo filho, eu quero que o filho dele passe o SR2 para o outro processo filho. E o que eu quero que ele imprima aqui, eu quero que ele imprima o PID do pai. Então, vocês entenderam? Então, eu tenho aqui um processo pai que gerou um filho. E esse processo filho tem mais outros dois filhos, ou seja, esse processo pai aqui tem dois netos. E quando esse processo pai manda o sinal SR1 para o filho, porque veja só, eu sou processo pai, eu não tenho como saber quais são os PIDs dos meus processos filhos. Eu não tenho como saber os PIDs dos processos filhos dos meus filhos. Eu tenho como saber qual que é o meu PID e o PID do meu filho por causa da função for. Então, o que acontece? Para eu poder descobrir qual que é o meu processo neto, eu posso dar uma vasculhada, entender que a gente roda o PS3, mas para não ter que fazer isso, eu quero mandar uma mensagem para o meu processo filho, e se for a mensagem, se for o sinal SR1, o SR1, o meu processo filho vai mandar o SR1 para um filho deles, e quando eu mando o SR2, ele vai mandar o SR2 para o outro processo filho. Então, essa que é a brincadeira, e cada um deles vai imprimir uma coisa diferente. E aí, outra coisa que seria legal é eu quero que se eu mandar um sig int para o meu processo filho, se eu mando um sig int para o meu processo filho, esse meu filho ele vai mandar um sig int para cada um dos filhos dele. E quando os filhos dele recebem o sig int, eles mandam para o processo pai deles um sig, vamos fazer aqui, eles vão mandar aqui um sig term, e logo que eles mandam o sig term, eles já morrem. Então, eles vão fazer aqui a mesma coisa. Então, eu vou redesenhar aqui para fazer essa brincadeira. Então, eu tenho aqui o processo pai, aqui processo pai,
Deixa eu só ajeitar o tablet aqui para facilitar. Então, ó, o processo pai, vamos chamar aqui que ele tem aqui o PID 100, envia, possui, né? Vamos colocar primeiro aqui. O processo pai possui o filho, que é o 101, e esse filho possui o filho 102 e também possui o filho 103. Então, a gente tem uma hierarquia desse tipo aqui. A gente tem aqui o 100 aqui, aí nós temos o 101 aqui, e aqui nós temos o 102 e aqui nós temos o 103. Então, o que eu quero que aconteça? Eu quero que esses processos em consenso morram juntos, né? Ou seja, acabe de uma vez para não ter que ficar procurando cada um deles. Então, o que acontece? Então, quando o 100 então, o 100 envia seguinte para o 101. Então, 101 recebeu o seguinte. Quando ele recebeu o seguinte, então, 101 envia seguinte para 102 e 103. Então, quer dizer que os dois filhos recebem o seguinte. Então, agora que os filhos receberam o seguinte, então o que acontece? O 102, depois que recebe esse seguinte, ele envia um sigterm para 101 e morre. E o 103, ele dorme por 4 segundos e envia o sigterm para 101 e morre. E o 101, quando receber 2 vezes o sigterm, ele envia um sigterm para o 100 e morre. E eu quero que o 100, quando recebe um sigterm, mostra mensagem a Deus e morre. Então essa é a brincadeira básica que eu quero que você faça com o seu processo aí, só para você brincar e exercitar esse conceito aí de sinais e como você troca mensagens e sinais entre os processos dessa maneira rudimentar. E continue brincando com a criação de novos processos, como você brinca com fork, como é que você trata com sinais, faça a sua própria brincadeira aí. Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, nos vemos no próximo vídeo ou na próxima aula. Tchau, tchau.